Eu sou a Tatiane Santos e a gente está em mais um vídeo do Dicionário da Confeitaria. Inspirado nas Ginger Houses de Natal, a gente vai fazer as Ginger Houses de Halloween para ter um motivo para mostrar para vocês como a gente estrutura e monta uma casinha como essa. Quer ver como faz? Acompanha aqui. No vídeo da semana passada, eu ensinei vocês a fazerem a massa da gingerbread tradicional com gengibre, é um biscoito de gengibre. Estamos aqui com a massa pronta e ensinei vocês a fazer o glacê real. Tanto o glacê, bater o glacê real e dar o ponto certo no glacê real industrializado, quanto no final a gente deixou aquela dica perfeita de como você fazer glacê real em casa, que inclusive eu não falei naquele dia, mas é muito mais barato, já que o quilo do açúcar impalpável é metade do valor do quilo do glacê real. Então é mais barato fazer o glacê em casa. Fica perfeito também. E aí a gente já sabe fazer o glacê e sabe dar todos os pontos dele e sabe fazer a massa. Eu vou mostrar como a gente faz a casinha. Para fazer essas casinhas, às vezes a gente não tem molde. Aliás, não é tradicional no nosso país a gente ter essas casinhas de Natal. Nem os biscoitos, na verdade, são bem tradicionais. Então, assim, não é sempre que a gente encontra cortadores e tal. Mas como um cortador de biscoitos são usados para outras coisas, a gente acaba encontrando, mas da casa é bem difícil. Se você não consegue um molde, um conjunto de moldes de cortadores, você pode desenhar. Eu desenhei o meu, porque eu já comprei mais de uma vez, eu já mandei pedir, né, para trazer de quem viajou, já trouxe de Miami, já trouxe da Alemanha, já trouxe não sei da onde e já comprei pelo Mercado Livre. Não encontro um modelo que eu goste. Por quê? Aqui, essa casinha ficou torta de propósito. Eu entortei o telhado, eu entortei a parede, mas ela é o mesmo molde, a mesma estrutura que eu faço a minha Ginger House de Natal. Toda retinha, perfeitinha, com cara de perfeição, porque afinal é Natal, não é a mesma proposta dessa temática aqui. Fato é, eu gosto da casinha com aba, para que a gente possa decorar essa aba, porque essa aqui ainda não está totalmente pronta, a gente vai terminar de decorar ela juntos. Eu gosto quando ela tem essa aba aqui para fora, ó, quando ela não morre dessa forma aqui. Eu sei que isso aqui é uma casinha de Halloween, mas aqui também dá para ver, ó. Quando o telhado morre rente à parede, eu acho que ela não fica tão charmosa. Claro que isso aqui é uma casa de terror, mas assim, se fosse uma casa para ficar bonitinha, eu acho que não é bonito, mesmo sendo quadradinha, quando o telhado termina muito rente. E esses moldes não me atendem, eles não são bons, nenhum eu gostei, nenhum achei que dá o formato que eu gostaria. E também eu gosto que ele caiba numa caixinha, como essa daqui, que é onde eu vendo as minhas casinhas na minha loja, certo? Então, para tudo isso, para atender tudo isso, eu faço o meu molde. Então esse daqui eu fiz e deu muito certo. Eu usei um ano no isopor, o outro ano no isopor, só que o isopor é muito macio, a gente vai passando a espátula para cortar, ele vai amassando. Aí, um dia eu arrumei isso aqui, parece um plástico assim, ó. Só que é um plástico que não é bem plástico, ele parece um emborrachado, assim, duro. E aí eu tenho o meu molde da casinha. Essa aqui é a minha casinha, ó. São 3 partes. E esse molde, que é o que eu tô usando nessa casinha também, tá disponível na descrição desse vídeo, no link, gratuito para vocês. Vai clicar no link, vai baixar o PDF e aí você pode imprimir na sua casa e você mesmo fazer. Então você já vai receber ele testado, tá? Por que testado? Já vou explicar. Mas ó, aqui a gente tem um molde, é um molde só, porque isso aqui é a frente, é o fundo e é o telhado. Então você vai fazer 2 desse, 2 desse e 2 desse, 2 de cada. Você tem frente, fundo, telhado e parede. Ó, então você faz 2 de cada e você monta uma casinha retinha. E ela tem aba, a altura, abertura não. Essa largura, obrigada, essa largura é ideal para a gente ter uma aba no telhado dessa casinha e ela não morrer assim, que fica muito feio. O que eu ia comentar a respeito do molde estar testado é o seguinte, comentando com meu marido que eu ia fazer esse vídeo, ele falou, ele é engenheiro mecânico, não civil, ainda bem? Não, tô brincando. Ele é super criativo e ele sabe mexer com projetos no computador. E aí eu falei, ele falou, vamos fazer uma casinha toda assim, tipo inspirada num caixão, família Addams, aí você começa com aquelas referências, né? E aí ele fez para mim um projeto no computador e imprimiu. Perfeito. Só que o projeto dele, que é esse aqui, ó, que eu imprimi num papel. Depois que eu imprimi no papel, eu recortei. E depois que eu recortei, eu desenhei no isopor, que é o que eu acho que vocês vão fazer. Pegar o molde que eu vou passar para vocês, pôr no papel e desenhar no isopor. Então essa é a casinha que ele pensou. Ela começa assim
termina assim, então ela é torta, as paredes são tortas, o telhado é torto, então ela é toda torta. Só que a gente não considerou, nesse projeto, a espessura do biscoito. Resultado, a casinha na vida real não se encaixa. Ela ficou com um buraco enorme aqui na frente. Eu vou tirar deixa eu ver se dá para tirar para vocês verem. Não dá, ela vai quebrar. A gente ficou com um buraco aqui na frente e um buracão aqui, ó, que eu botei uma parte do telhado a mais para colar. Então ela não se encaixa. Por quê? Porque não é só porque ela é toda torta. Essa era a proposta, foi para isso que ela foi feita, para ser toda torta e disforme, mas ela não se encaixa porque a gente não considerou a espessura do biscoito. Se eu tenho uma parede, já é grossa, mas a espessura do biscoito, aquele telhado, por exemplo, que no meu projeto parecia que ia ter aba, quando deu as espessuras dos biscoitos ele não tinha mais aba. Então, na verdade, ele tem que ser muito maior que o previsto para considerar essa espessura. Se você quiser, a partir do vídeo de hoje, entendendo como se faz isso, criar as suas casinhas, fique à vontade, porque é uma coisa deliciosa de se fazer. Só que você vai ter que fazer um teste. O que vai acontecer é que você vai fazer a massa de manhã, vai abrir e vai cortar o primeiro molde que você fez. Assa ela, é 15, 20 minutos para assar. Deixou esfriar, você monta, cola ela sem decoração. E vê se ela vai ficar do jeito que você programou. Aí você fala, nossa, não ficou. O telhado tem que ser um pouquinho maior, a parede tem que ser um pouquinho menor. Aí você ajusta o que é necessário ajustar para que ela possa ficar do jeito que você quer, para que você possa ter a casinha que você imaginou, tá? Então esse teste é necessário. Esse arquivo já está com isso prontinho e é essa casinha aqui que a gente vai fazer juntos agora. Deixa eu só consertar este telhadinho já, pobrezinho dele, para ele não ficar assim feioso. Ele já é feioso, ó, nem aparece, tá vendo? Vocês já entenderam, eu imagino, mas eu vou mostrar porque essa é a minha proposta, né? A gente mostra tudo aqui, nos detalhes, né? Eu peguei o isopor de bolo comum e aí eu peguei o meu desenho. Vamos supor que esse fosse essa casinha que eu queria fazer. Então ele tá no papel. Então vamos fingir que este desenho está num papel que eu imprimi lá, um A4 que eu mandei para você, desse jeito, você recortou e imprimiu. Você recebeu isso aqui, recortou e imprimiu. Aí a gente vai pegar o desenho, vai colocar em cima de um isopor. Eu tô usando caneta comestível, mas não precisa ser, pode ser qualquer caneta, porque não vai encostar. Se você acha que você pode correr o risco de virar isso aqui e encostar, por que não usar uma caneta que é comestível, né? Não custa nada. E é isso, ó, gente, simples assim. Você vai recortar o seu molde. E ele tá pronto para utilizar. A Tati não cortou perfeito. Gente, quando a gente tira o biscoito, que eu vou mostrar exatamente agora, quando você tira o biscoito da abertura e põe para a bandeja, ele já sai meio torto. A gente sempre faz ajuste. Então, se ele ficou um pouquinho torto, não tem problema. Mas claro que você pode caprichar e deixar perfeitamente reto. Aí é com cada um. Eu também tenho um pedaço de isopor que eu vou fazer a base da casinha. E a base, ela tem que caber dentro da sua caixinha, ó. Você tem que conseguir encaixar essa base dentro da caixinha que você vai colocar a sua casinha, dentro da embalagem. Então eu sugiro que se você estiver fazendo, não para diversão, não para brincadeira, mas quiser vender isso, primeiro providencie a sua embalagem, aí você vai comprar ou pegar o isopor e fazer os cortes do tamanho que você precisa. Lembrando que também você tem que considerar a altura da sua casinha. Essa minha casinha é ideal para colocar nessa caixinha aqui. Depois a gente pode colocar um lação roxo, um lação preto, né? Bem horrento, meio rasgado nas pontas, e aí a casinha horrorosa do Dia das Bruxas fica pronta. Então considere a altura e considere a largura. Essa casinha que eu tenho molde aqui, ela é feita por uma caixa de 15 por 15 por 20. Este é o tamanho da embalagem que eu compro. É uma embalagem bem comum, é uma embalagem de panetone tamanho médio. Panetone de 500 gramas. Então quando você for procurar na internet para comprar, onde eu mais procuro, ou numa loja de embalagens, a caixinha tem 15 por 15 por 20 de altura. E procure comprar com a tampa totalmente transparente para que apareça o máximo possível o seu trabalho, né? Isso é o ideal, beleza? Nós temos o isopor que vai ser a base, muito bem. E agora a gente vai começar os cortes. Agora eu vou retirar as meninas daqui, vou deixá-las aqui do nosso lado. Eu já tenho uma base pronta com glacê em cima, que é essa base aqui.
já com glacê, e a gente vai, mas eu vou mostrar como a gente faz isso depois na hora da decoração. Como vocês viram no vídeo da semana passada, que eu imagino quem está querendo fazer essa casinha assistiu para poder saber como faz essa massa, a gente vai abrir entre plásticos. Então eu tenho um plástico aqui e outro aqui e tenho a massa aqui. Essa massa, gente, o ideal é que você faça ela e já utilize, que ela não fique muito tempo guardada. Mas se ela tiver que ficar, também não tem problema, dá pra gente utilizar. Eu tô com ela guardada algumas horas, porque eu preparei essa massa de manhã para fazer esse vídeo e tô gravando agora algumas horas depois. Então ela tá um pouquinho já resistente, ela vai ficando mais dura. Gente, não é um problema, na verdade pra casinha é excelente. Ela não tá dura, e vocês estão vendo que eu tô só dando uma apertada nela. Não estou sovando. Quando a gente fez essa massa no outro vídeo, eu mostrei pra vocês que a gente não pode sovar em excesso, para que ela não desenvolva muito glúten e fique borrachuda. Então na hora que você vai reamassar para utilizar, tão pouco você pode amassar demais. Você vai continuar desenvolvendo glúten, então não faça isso. Só dê aquela ajeitada, tirei ela do lugar, né? Ela fica parada, você dá aquela amassadinha nela e tá pronta para usar. Que foi o que eu fiz, vocês viram que nem dá para se considerar isso uma sova. O meu rolo já tem um nivelador, como vocês viram no outro vídeo também, e aí eu vou nivelar com 3 milímetros de espessura. Acho que 6 milímetros de espessura, meio centímetro. É uma altura excelente para casinha. Ah, tem uma coisa que eu não falei no vídeo passado, mas vou falar agora. Duas, lembrei. Nossa, quantas coisas. Uma é a espessura. Para o biscoito, meio que tanto faz a espessura. O gingerbread não é igual ao speculoos. O speculatus é bem fininho, a gente abre um papel. O gingerbread a gente abre mais altinho, é uma característica dele. Altura de biscoito, tipo meio centímetro. Eu fiz os biscoitos dessa altura. Para casinha, essa altura também é boa, mas para casinha você tem que tomar mais cuidado. Não erre e faça muito grossa, principalmente o telhado. Imagine um biscoito dessa altura, porque acontece, no forno ela dá uma estufada, ela fica mais grossa do que você abriu. Aí você abriu ela sem isso daqui, tome cuidado para não ficar fino demais nem grosso demais. Fino demais, o seu biscoito pode quebrar, porque afinal, olha o tamanho que ele é, um biscoitão. Fino demais, ele pode quebrar na hora de montar. Grosso demais, ele vai pesar em cima das paredes. Então, procure fazer o seu biscoito de uma espessura regular, de meio centímetro até uns 0,7 milímetros. Não chega a 1 centímetro é muito, menos que meio centímetro é pouco, tá bom? Então é muito importante para casinha, especialmente, diferente dos biscoitos, que ela tenha uma espessura mais cuidadosa. Tati, qual foi a segunda coisa que você ia falar? Verdade, se não é minha câmera woman, se não é essa gata me falando, eu vou esquecer. É o seguinte, a durabilidade. Gente, esses biscoitos, por serem biscoitos e não terem muita umidade, eles já duram muito. Quando eu terminei de gravar o vídeo do biscoito, eu lembrei disso. Falei, puxa, isso é importante principalmente para quem comercializa. Eles duram muito tempo, tipo 6, 7 meses. Eles duram muito, na verdade eles não estragam. Ficam muito tempo numa lata, eu já testei o ano todo. E fica o ano todo bom para comer. Só que eu acho que a gente dizer assim, que um produto sem conservante, quer dizer, sem muitos conservantes artificiais, já vou explicar sobre isso, tem uma durabilidade de 1 ano, é muito, não precisa. Eu acho que quem compra, ainda mais quando é época comemorativa, é para comer naquele mês. Mas com tranquilidade ele dura 3 meses. Então é o prazo de validade que eu coloco num produto na minha loja. 3 meses de validade, tá? Então você, tanto o biscoito quanto a casinha. Por quê? Primeiro, porque ele tem pouca atividade de água. Ele é um biscoito, ele é seco. Segundo, eles têm muitas especiarias. Então, elas são conservantes químicos, afinal tem uma reação química aí, mas ele não é industrial, assim, um conservante, não é artificial, um conservante natural, que são as próprias especiarias que compõem a massa. Matam bactérias, sim. 3, ele tem o bicarbonato de sódio, que aí sim é um conservante químico, que ele age como um agente fermentativo e também como conservante. Então, é por esses motivos que ela dura tanto e você pode ficar tranquilo para deixar ela aí por uns 6 meses na prateleira, na embalagem, ou quem comprou pode ficar tranquilo para dar, eu vou dar de presente para minha namorada, mas ela tá fazendo intercâmbio e ela só volta mês que vem. Tudo bem, tá? Bom, a massa tá aberta da espessura correta, agora a gente vai cortar. Eu gosto de cortar com a espátula. 1 minuto.
Essa espátula, ela é de raspar bancada, de trabalhar com massa. Eu gosto de cortar com ela. E ela dá o tamanho certinho, ó. Então eu vou cortar aqui o telhado. Tá vendo? Eu tô usando isopor, então você não precisa ter um molde de plástico especial nem nada. Vou tirar aqui com o auxílio do próprio plástico de base. Vira em cima da sua mão, solta, ó. Porque é uma placa grande e solta aqui. Quanto mais macia a sua massa for, mais ela vai deformar. A minha tá bem firme, como eu comentei com vocês, faz horas que ela tá pronta. E ela ficou esperando a gente na geladeira, ela tá firme. Mas olha só, ela deformou mesmo assim, tá vendo? Eu vou tirar esse pedacinho aqui. Aí eu vou vir com essa espátula e vou ajeitar aqui. Nossa, eu tô achando que ela ainda tá torta, aquela tortura do isopor apareceu. Então tira. Até que você se dê por satisfeito que ela tá perfeitamente reta, ok? Então, ela estando pronta, a gente vai cortar as outras partes. Lembrando que precisamos de 2 telhados, 2 paredes e 2 frentes, que uma frente e uma é fundo. Eu vou tirar tudo isso aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês. Pode ser uma faca para cortar isso daqui? Não! Porque você corta o seu plástico. É boba a resposta, mas é verdade. Se você cortar com uma faca, você corta o seu plástico. É só por esse motivo que eu não aconselho que você use faca, tá? Você prefira cortar com uma espátula. Nossa, não tem espátula. Pega essas espátulas anguladas de bolo. Eu acho que, ó, isso aqui você deve ter, confeiteiro, em casa. Então ela não tem corte. Já tá legal. Ó, já dá pra você cortar. Nossa, Tati, não tem uma espátula angulada em casa. Então, você tem uma faca que você pode usar a parte de trás e não de baixo. Não o corte para cima, só não vai passar a mãozinha. Aí não podemos apoiar a mãozinha. Ó, também dá certo. Claro que com o utensílio certo, eu tenho mais apoio, é mais fácil de cortar, o trabalho se torna mais rápido. Mas eu tô só mostrando para você que dá para você dar um jeitinho tranquilamente. Nossa, não tem a espátula. Com o próprio molde, eu vou ajeitar aqui, ó. Eu vou tirar as rebarbas, eu vou deixar ele retinho. E é isso, galera. A casinha tem este trabalho. Eu vou cortar mais um de cada deles e a gente vai levar pro forno. Quando sair do forno, eu mostro pra vocês. Pessoal, saindo do forno, a gente vai deixar esfriar, mas esfriar é rápido. Essa é a hora, enquanto elas esfriam, eu prefiro fazer, como eu comentei no outro vídeo, abrir toda a massa, encher várias assadeiras, ou se você não tem várias assadeiras, encher vários papéis manteiga e depois ir só assando. Você troca o papel manteiga, deixa esfriando aqui, põe outro e aí você vai assando, assou tudo. A gente vai bater o glacê. Eu tô com o glacê batido pronto aqui, mas você vai bater o glacê e aí sim você tá pronto para trabalhar. O glacê tem que ser batido na hora de utilizar, como eu comentei, tô só reforçando essa informação. Bora lá, deixar esfriar, 15 minutos, 20, a gente já pode começar. Bancada limpinha, passamos um alquinho, então vamos trabalhar diretamente na bancada. Ela é uma bancada de trabalho, então ela mancha-se, não tem problema. Eu vou pegar o meu isopor, para não ficar o isopor branco e a casinha em cima, eu acho mais bonito quando a gente pinta. E eu pintei esse daqui com o próprio glacê, e ele já secou. Então, ó, eu tenho um seco, portanto, para usar. Mas eu fiz assim, ó. Não precisa muito, na verdade, quanto menos melhor. Quanto menos vezes você passar, mais legal vai ficar, viu? Porque daí não mistura totalmente as cores. Se você passar muitas vezes, esfregar demais, ó, vai ficando tudo muito homogêneo. E é isso, pessoal, ó, quantidade certinha. E a gente vai deixar isso daqui secando em qualquer cantinho, para depois a gente pôr a nossa casinha em cima. O trabalho agora é a decoração. A primeira etapa, então, depois da gente fazer as partes todas da sua casinha, é você decorar elas. A gente começa decorando pela base. E tudo que vai em cima da base entra depois. Óbvio, né? É óbvio, mas acho que vale a pena ser dito. Eu dei um truque aqui, ó, para ela ficar mais torta. A minha casinha de Natal é retinha. Vocês estão vendo que aqui tá menor do que aqui? Então eu me preocupei em deixar os dois lados que vão se encaixar, assim. Então os dois curtos e os dois grandes, para que o telhado fique torto, ó. Se eu tivesse colocando o telhado assim, ele já seria torto, tá vendo? Então eu ainda coloquei mais assim, né, ali. Então na hora que eu deixei o biscoito na assadeira, eu olhei e falei, nossa, tá tão reto. Nem parece coisas tortas e horrorosas. Então eu cortei um pouquinho
aumentei o ângulo de um, na verdade. Então eu tirei a ponta era assim, eu passei a faca e tirei, tá? Então ela assou mais tortinha. Mas o que você tem que saber é o que você vai fazer, você tem que imaginar a sua casinha. Você pode ver referência de foto onde você quiser. Então eu peguei algumas referências, eu vi umas janelas coloridas e também quando você vai testando, aí você vai tendo outras ideias. Nenhum telhado que eu vi eu gostei, eu achei eles muito retos, apesar de serem todos pretos, e eu quis fazer um telhado mais horrorento. Então para começar o telhado, eu peguei o glacê, mais ou menos como eu fiz na base, só que daí eu coloquei um pouco de branco nele, para ele ter umas manchas assim, ó. Esse branco tá bem fluido. E eu fiz... Nossa, tá bem fluido. Pessoal, vou até secar aqui, que eu acho que esse glacê ficou... Ó, então... Lembra que a Tati falou que não pode fazer o glacê com muita antecedência? Esse glacê aqui tá há muito tempo aqui. O que tava na ponta do bico tava mais líquido. Ó, tava praticamente só água. Então ele perde totalmente o ponto, ele estoura as bolhas e amolece. Por isso que ele tem que ser feito na hora. O que tava mais no meio do saco, ó, já tá um pouco melhor. Eu fiz essa mistura de cores só para dar um tom, sabe? Para dar uma coisa mais assim, um ar de deformidade mesmo, um ar de uma coisa mais esquisita, que eu acho que tem todo o contexto aqui, né? Claro que isso sempre depende da nossa intenção. A gente pode fazer telhados bonitinhos, telhados fofinhos. Depois eu fiz assim, ó. E é isso. E aí a gente deixa ele secando. Vou dar uma raspadinha aqui na lateral. E ele vai ficar secando pra gente fazer este acabamento por cima depois. Eu resolvi fazer a frente com uma porta bem torta, o fundo. E quando eu tava fazendo a casinha, pra deixar essa pronta pra ficar aqui conversando com vocês, eu tive a ideia de deixar a parede com o reboco aparecendo. Eu achei que ficou tão charmoso, então eu já tinha fechado uma parede toda roxa, e aí eu fiz a outra com o reboco aparecendo, que eu achei muito charmoso. Então, eu vou fazer as duas agora aqui pra vocês. Eu vou começar com a que eu vou preencher. Ora, eu não quero que essa janela fique muito ressaltada pra frente, fofinha, gordinha na casinha. Eu quero que ela fique pra dentro, meio torta, meio oca. Então, eu não vou fazer a base, que eu poderia fazer a base roxa e fazer a janela por cima, depois que você tivesse seco. Eu quero que ela fique afundada. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar a janelinha. Então eu vou fazer primeiro essa parede com vocês, que é a parede que eu fiz mais retinha. Temos que estar com o papelzinho o tempo todo à disposição, principalmente quando a gente usa bico de confeitar. Eu não preciso desenhar, gente. Se você achar que é necessário, você desenha. Eu tenho bastante prática, então eu não desenho. Eu faço o contorno assim. Ainda mais numa situação dessa, que pode ficar torto. E se ficar torto, vai parecer que faz parte do desenho. Se fosse para uma precisão muito grande, aí até pode ser, né? Mas aqui não precisa. E aí você vai vir, eu gosto de fazer, como eu já comentei com vocês, primeiro sempre o contorno. Comentei com vocês no vídeo da semana passada. Então, quem não assistiu, assista, que lá tem todas essas explicações. Então, fiz o contorno. Ai, nossa, ficou torto o seu traço. Você pode vir por aqui, empurrar um pouco esse glacê e ajeitar esse traço. E agora, ó, depositando glacê no ponto fluido. Então aqui eu tenho o ponto fluido, que é o ponto do glacê de preenchimento, para ele ficar liso na base do biscoito. Então eu tenho o roxo em ponto fluido e eu vou soltando o glacê e preenchendo. A outra paredezinha, que a gente não vai preencher completamente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer do jeito que eu fiz aquela ali, tá? E aí agora a gente vai começar a preencher. Eu faço, gente, realmente imaginando, porque ó, aqui eu vou tentar deixar um espaço aqui. Se eu fizer isso aqui assim, ó, é uma bola, certo? É feio, não parece uma parede rachada. Uma parede rachada pra mim tem um pedaço aqui, outro aqui. Então eu vou tentar fazer aqui, ó. Nossa, no espaço que eu fiz, ficou parecendo um S, ó. Não ficou legal. Nossa, desisto, então eu não faço aqui, eu vou fazer em outro lugar. Foi mais ou menos assim que eu fiz. Eu fui, na verdade, vendo onde dava para eu fazer. Então eu vou começar aqui. Vou tentar já aqui, ó, puxar um pouquinho de glacê, deixar ele menos grosso. E realmente você pode usar uma imagem como referência. Ó, então eu planejei fazer embaixo, não deu. Não tenha medo. Em cima deu, ó. Ficou legal.
Então assim, não tem uma regra, então também não tem que ter muita preocupação, sabe? Aonde que você vai deixar o espaço ou não vai, se vai ficar bom. Porque se você, por acaso, deixou algum espaço em algum lugar que você não quis, você preenche aqui, ó. E não tem nenhum problema nisso. Não tem regra. Então, fica muito bom, fica bonito. Se você achar que é necessário, desenhe. Desenhe, fique bem tranquilo, bem à vontade. Pega aquela canetinha de hidrocor de comestível, desenha tudo que você quer, a janelinha, o espaço do reboco e contorne, também fica perfeito, tá joia? Então agora deixamos secar, agora a gente vai para a parede da frente. Aqui é a mesma coisa, gente, exatamente a mesma coisa. Então aqui pro fundo eu vou fazer a janela, aí eu já tentei fazer porque eu não queria duas janelas retas, né? Eu tentei fazer ela torta. E eu tenho bastante dificuldade, eu tenho mais dificuldade de fazer ela torta. Ó, já errei aqui do que eu queria do ângulo, sabe? Então, por isso que desenhar às vezes é legal. Olha, eu errei, ficou completamente errado. Não tem problema. Ele vai manchar o biscoito, mas ele não vai ser todo preenchido. Não vai aparecer o fundo. Se fosse essa casinha aqui, que tem o biscoito aparecendo, não dava. Mas essa aqui, ó, se você precisar tirar e fazer tudo de novo, não tem problema nenhum, ó. E é como eu comentei. Eu acho aqui a possibilidade de fazer a mão livre muito melhor, porque você tem uma casinha monstro, tanto faz se ela tá um pouco torta, mas ela tá completamente torta, uma janela totalmente diferente da outra. Então, se fosse um trabalho que você precisaria de mais precisão, aí é bem legal que você realmente desenhe antes. Nada disso aqui vai aparecer, gente, vocês vão ver. Tudo isso aqui vai ser refeito. Isso aqui é uma referência para eu fazer o preenchimento e não fazer em cima disso daqui. Então, não tem problema nenhum ficar dessa forma. Chegamos na porta da frente. E eu não conseguia de jeito nenhum, gente. Como foi difícil fazer essa porta. Eu não conseguia de jeito nenhum fazer essa porta da frente legal. E aí eu resolvi fazer ela bem torta. Então eu vim com ela daqui. Ela maior em cima, menor embaixo. Resolvi fazer essa área aqui. Aqui eu fiz esse xadrez. Para aparecer uns vidrinhos. E aqui parecia que tem uma grade. E aí eu tinha feito nessa outra casa feia um detalhe que eu gostei bastante, eu fiz aqui também, mas eu fiz depois que ela já estava pronta. Vou mostrar para vocês, que parecia uns pregos. Eu achei que isso aqui ia ficar parecendo uns pregos, ia ficar bem legal. Então isso aqui veio depois. Base feita, a gente vai fazer o contorno e vai preencher como fizemos em absolutamente todas as nossas placas de casinha. Tava aqui conversando e pensei, a gente ensinou a fazer todos os pedaços da casa contornando a janela. E isso dá um pouco de trabalho e exige um pouquinho de prática. Então eu quero mostrar para vocês, eu ia fazer a porta do mesmo jeito, só que é a parte da frente da casinha. Então eu ia fazer a porta e contorno da porta e preencher, como eu fiz todas as partes. Mas eu achei que poderia ser legal para vocês verem uma outra forma de fazer, então eu vou fazer aqui. Que é você fazer todo o fundo do biscoito e você vai preencher tudo, você não vai deixar nada aparecendo. Não importa o desenho que vai ter depois, esse desenho vai vir depois. Essa é uma maneira também de fazer. Depois que secar, você vai ter um fundo liso e é uma área de trabalho limpa, né? Que você pode fazer o que você quiser por cima, então dá super certo também. Mas o meu motivo era deixar as partes da casa afundadas na parede, não ressaltadas. Todos esses detalhes parecem bobagem, mas não são. Quanto mais precisão de detalhes a gente dá num trabalho como esse, mais realismo dá, mais aquela impressão, olha que perfeito, sabe? Eu sei que não é um trabalho aqui de precisão, dá pra ver que isso aqui é um trabalho de glacê, mas assim, esses toques realistas vão deixando a coisa cada vez mais divertida. Mas é isso, se você tem pouca habilidade, ou tanto faz como vai ficar o realismo da janela, a gente pode simplesmente fazer isso daqui, ó, preencher tudo e depois desenhar por cima, também dá super certo. Para alguns trabalhos agora, então só para ressaltar isso, para alguns trabalhos de preenchimento, porta, por exemplo, a gente não fez toda a frente da casinha inteira de glacê, aquilo ali realmente eu tenho que esperar secar agora para poder fazer a porta. Posso colocar num forno para secar, numa desidratação, ou posso deixar no meu ambiente, se eu tiver com o tempo seco vai favorecer, e em 2 horas está seco. Mas, depois de uma meia hora, como agora, por exemplo, essa parte do meu telhado, ele já está praticamente seco. Ele está molhado, dá para ver, mas tem vários pedaços secos porque ele está fino, o próprio biscoito absorve um pouco da umidade, o ambiente também.
como não tem problema, só que é completamente disforme, a minha ideia era que lembrasse um pouco arame, sabe? Lembrasse um pouco teia. Então, eu posso, nesse exato momento, já fazer a finalização dele. Eu vou fazer traços para cá, traços para lá, um pouco... Quanto mais disforme, melhor. Eu não quis fazer um monte de riscado também, eu quis ficar parecendo que fossem uns arames. Não tem problema se o fio fosse pesado e ele entrasse um pouquinho na minha base, mas ele não vai entrar, ó, porque ele é leve, a minha base já tem uma película em cima, é muito rápido que o glacê começa a secar na superfície. Então, a depender do tipo de desenho que você vai fazer, não tem problema, você pode fazer ele logo no início do trabalho, ok? Então, agora a gente vai deixar esse telhado secar junto com o restante da casinha. Com tudo sequinho, sequinho mesmo, a gente está pronto para começar os detalhes. A segunda etapa do meu trabalho é fazer essas decorações aqui. Eu vou fazer a janela amarela e vou fazer um foguinho, uma coisa assim, eu quis fazer um amarelo, como se fosse um foguinho aparecendo. Vamos abrir nosso saco de confeitar. E agora, aquela parte que você fez era uma referência, você vai preencher. E ela vai cobrir um pouco a grade, tá vendo? Mas não importa, porque aquela coisa era uma referência para o preenchimento. Olha como ela fica alta o glacê quando a gente deposita. Por isso que é importante a gente fazer ele baixinho. Ele ainda vai murchar daqui de onde eu preenchi. Feito essa parte, a gente vai colocar aqui um laranjinha com um glacê amarelo ainda mole, como vocês estão vendo. Com a ajuda de um palito, eu vou puxar o laranja aqui, ó. E aí eu faço como se fossem chamas. Nossa frente, vamos fazer aquela porta torta que eu ia fazer antes com vocês e vou resolver fazer por cima, ó. Mesmo preenchimento do amarelinho. Lateral, vamos preencher as janelinhas. Vamos fazer outra parede, vamos deixar tudo isso secar para a gente fazer a terceira etapa dessa decoração. Ainda naquela ideia de que você tem que pensar no que você vai fazer, você que tem que decidir como você vai finalizar. Essa parte de dentro secou bastante, não sei se está totalmente seca, mas secou bastante. Agora eu vou primeiro refazer toda essa estrutura aqui da minha janela, por isso que eu falei que não tinha problema se não ficasse direito lá embaixo, ou se a minha base cobrisse, porque eu ia refazer aqui por cima. E eu queria dar um acabamento aqui, não sabia o que. Aí eu tive a ideia de fazer parecendo um arame. Sabe um arame torcido, que de vez em quando tem umas pontas para fora? Eu queria que ficasse parecendo, não exatamente um arame farpado, mas sim, como se fosse um arame farpado. E aí a gente vai fazer um trabalho com o bico de confeitar, que eu acho que eu vou pegar uma placa branca para mostrar para vocês. Muito bem, pessoal, o movimento é esse aqui, ó. A gente vai fazer um giro, um espiral no ar, tá ok? Esse é o movimento, só que ele vai ser pequenininho. Então, ó, lá vai. Então, é um arame retorcido que eu quero fazer. Você vai praticar num papel, num isopor, até você ter prática. Eu vou fazer ele maior, mas aí para fazer ele maior eu precisaria de um bico maior, ó. Mas é esse o movimento que eu tô fazendo no ar, tá vendo? Em espiral, vou tentar fazer de lado para vocês, ó. Eu vou conduzindo o fio em espiral com o bico deitado. Então você pode treinar e é isso que eu fiz aqui. Para isso ficar legal, esse glacê tem que estar em ponto de pico médio, ele não tá fluido. Se ele tivesse fluido, ele desceria e ficaria reto. Então agora eu tenho um glacê preto em ponto de pico médio, ok? Se você viu o nosso vídeo na semana passada, sabe que ponto é esse. Bora lá, eu vou começar aqui, então a fazer esse contorninho aqui. E de vez em quando eu vou terminar fazendo umas pontas assim, para parecer mesmo pontas de arame. Onde você vai pôr essas pontas, como elas vão ficar, é com você. E aí dá esse ar, ó, de coisa que, né, meio feiosa para nossa casinha. Essa era a intenção. A gente vai fazer isso nessa janela, nas duas janelas laterais e no contorno da porta. A porta, além desse contorno que a gente vai fazer, quando chegar aqui em cima, eu vou refazer todas essas
partes aqui. E aí eu tive a ideia de fazer uma coisa que parecia uns pregos. Eu achei que ficou legal, então eu fiz uma bola aqui. Aqui eu fiz outra. Aqui eu fiz outra. Então, saco em pé. Ó, esse ponto de pico mole, médio, é quando a gente faz uma pérola e ela depois não fica o bico, ó. A gente faz uma pérola, ela permanece a bola, mas o bico se desmancha, ele não fica pra cima. É muito bom esse ponto. E aí a gente fez uma ponta assim, ó. Ficou parecendo uns pregos. Eu achei que ficou legal. Agora eu vou terminar essa porta, terminar essa outra janela, terminar todas as paredes laterais. Essa etapa tem que secar novamente. Por isso que, assim, talvez até para fazer uma coisa com tanta complexidade, é legal uma produção em série. Num dia você faz todas as massas, no outro dia todas as bases, no outro dia todos os detalhes depois a etapa 2, depois a 3, depois põe de pé. É isso que a gente faz quando faz uma quantidade muito grande. Então são alguns dias para montar uma quantidade de casinhas. Quando você faz em casa, a gente geralmente não tem esse tempo, a gente tem ansiedade, a gente faz com alguém, uma criança, ou faz mesmo que fosse com amigos, não importa, não precisa ser criança. A gente quer se divertir e quer terminar naquele dia. Pelo menos 2 etapas você vai ter que fazer. A decoração toda, pode ser tudo numa hora só, daí você não vai ter tantos relevos no seu trabalho, óbvio. E depois que secou, você vai pôr de pé. Não tem como pôr de pé antes disso, ok? Então é isso, vamos terminar e deixar secar essa etapa. E eu volto com vocês, com ela toda pronta pra gente pôr a casinha de pé. Gente, quando eu faço grande quantidade, eu faço as paredes, ponho de pé, deixo secar e no dia seguinte eu ponho o telhado, pra não ter risco do telhado cair. Como eu comentei, a massa do telhado não pode ser muito grossa, senão ela pesa e cai. E ele é muito grande em proporção com a casinha. Mas quando a gente faz um glacê bem firme, dá para fazer de uma vez só. E essa estrutura que eu tô passando para vocês já te dá uma casa bem estável. Então a gente tem muitos elementos que ajudam nesse processo. Aqui vai, essa caixa já dá praticamente uma bordinha de 1 centímetro para minha casinha. Eu já sei disso. Então eu vou colocar uma quantidade de glacê aqui. Aqui vai ficar minha porta. Eu tô sozinha, eu tenho que fazer tudo isso sozinha. Então, ó, eu já vou preparar a janela, que eu vou colocar aqui do lado. E depois que eu colocar essas duas, todo o resto é fácil, gente. Todo o resto é diversão, ó. Coloquei massa aqui. Pensa que é cimento. Colocou cimento aqui, cimento aqui. Pôs aqui, encostou. Deu uma apertadinha e soltou. Ela já fica de pé. Agora, eu vou virar para vocês, vou fazer de cabeça para baixo para mim, é bem difícil para mim, mas ó, não tem problema. Soltou o glacê aqui, soltou o glacê aqui, pegou essa janelinha e colocou aqui, paredinha de novo. E aí agora a gente faz a última etapa. Glacê aqui e glacê aqui. Aí eu vou pôr a última, o fundo da casa. Eu vou segurar aqui na frente, porque eu vou colocar e vou dar um leve aperto, gente, ó, um leve ajuste. E ela tá pronta. Agora eu vou fixar o telhado. Essa é a hora crítica. É a hora que tem ângulo, ele pode cair. Então, quanto mais duro for o seu glacê, melhor. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Vou dar mais uma dica. Dicão, gente, truque do dia a dia. Olha só. O meu glacê, enquanto eu tava gravando, fazendo, demorou horas pra fazer todas as etapas dessa casinha. O nosso glacê amoleceu demais. E ele tá mole pra eu fixar o telhado. Eu tenho bastante experiência, eu sei que ele tá mole. Ele tá quase no ponto de pico mole. E não pode, ele tem que estar naquele ponto mais duro. Quando você bateu o glacê e pegou pra usar. Ponto de pico firme. Ele tava quando ele foi pro saco, mas ele amoleceu. Ele amoleceu porque ele ficou muito tempo parado, as bolhas de ar dele estouraram. Como que eu faço? Eu vou abrir aqui, para isso aqui é muito bom, muito prático, vida muito útil. Ó, vou colocar ele de volta aqui e vou secar ele com um pouquinho de açúcar. Assim, para fazer uma decoração é perfeito? Não. Ele dá um ponto perfeito? Não. Ele dá para fazer todo tipo de fio no ar, decoração de bolo de casamento? Não! Ele é um quebra-galho pra gente terminar esse aqui. Porque isso aqui ele não vai ser usado para nada muito específico. Ele vai ser usado para um reboco, um cimento que vai fazer uma colagem. Então ele não precisa estar assim, liso, brilhante, etc. Então dá super certo, super mesmo. Açúcar impalpável, que é o açúcar que compõe o glacê real que a gente faz em casa e também o glacê real industrializado.
E eu vou de colher em colher, porque eu não sei quantas colheres vou usar, afinal de contas é uma quantidade muito pequena. Perguntaram aqui se precisa de mais corante depois de fazer esse processo. Se você achou que clareou demais a sua massa, pode, mas aqui eu não estou usando para um reboco, ele nem vai aparecer. Na verdade, você vai saber agora que eu não vou usar só para o reboco. Eu vou colar algumas decorações e vou fazer algumas outras decorações na casa. Mas mesmo assim, eu acho que ele vai ficar escuro. Se ele ficar um grafitão, não ficar preto, gente, para esta casa do Halloween não tem nenhum problema. Quanto mais diferença de cor a gente tiver, mais esquisito, melhor. Agora sim, ó, olha quanto açúcar foi necessário para a gente ter um ponto de pico firme e ele ficar firme. Ainda tá amolecendo. Agora sim tá legal. Eu vou limpar aqui, vou pôr isso de volta aqui nesse saco de confeitar e a gente vai terminar o nosso trabalho. Vamos continuar. A nossa casa ficou só aqueles minutos, eu não tenho um outro dia para terminar. Eu vou pôr ela de pé agora. Então, ó, eu vou colocar o glacê aqui, aqui. Agora sim, tá chegando no glacê do ponto que a gente queria, ó. Na parte mais dura. E aí, galera, a outra última dica que eu tenho para dar para vocês é: quanto menos movimentar, melhor. Então, eu vou olhar bem onde eu quero esses telhados, vou posicionar eles. Eu coloquei esse menor por cima, então o maior tá aqui, o menor tá aqui, certo? Deixei um espaço para frente da casinha e é isso. Posiciona, dá uma leve fixada, segura aqui, ó. Pode rezar, meditar. E soltou. O glacê estando firme, ele não vai escorregar. Por quê? Porque a casinha está na dimensão exata. A parte de baixo encosta no telhado quando a gente solta, sabe? Ele se apoia. Então, assim, esse molde está muito legal mesmo. Então, ele fica todo apoiado. Agora tem que deixar secar. E tem que deixar secar bem. Gente, é de um dia para o outro. Ela tá pronta, né? Se fosse para comer, para servir, tudo bem. Mas agora, para a gente movimentar, se ela não tá, o glacê passa por um estado que ele tá mole, depois ele tá quase seco, aí ele fica aquela coisa meio espumosa, depois ele tá seco. Quando ele fica seco, ele fica duro. E quando ele fica duro, não dá para descolar. Vocês devem lembrar que no começo desse vídeo, eu tentei tirar uma parte dessa casinha aqui para mostrar o buraco para vocês e ele quebrou. O biscoito quebrou de tão duro que tá o glacê. Então o glacê depois de firme, ele realmente é firme, ó. Firme, ele fica duro. Então é isso que vai acontecer com esse glacê, como esse também tá, ó. Durão. Então ele tem que secar completamente. Enquanto tá nesse processo de secagem, não mexa. A pior coisa é quando ele tá quase seco e você mexe, pega na casinha e tenta mexer. Ele sai do lugar e ele perde a cola. Aí ela vai cair, você vai ter que fazer tudo de novo. Então deixa ele secar assim por 6 horas, até ele secar completamente. Claro, lugar seco, dia seco, pode ser umas 4 horas. Tem um desidratador, um forno? Ótimo, põe no desidratador, ele seca em 1 horinha, tá ok? Então agora é só a gente esperar secar para essa casinha ser decorada como essa. Para finalizarmos esse vídeo juntos, eu vou pegar a casinha que eu já deixei seca de amostra para vocês, porque eu não considero ela pronta, eu ainda tenho outras ideias para ela. A gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer primeiro, eu vou ensinar a fazer esses pingos que eu já deixei como se fossem pregos pendurados na casinha. Gente, é só pegar o glacê no ponto firme, soltar uma bolinha aqui de massa. Aí você chegou do tamanho que você quer o prego, você para de apertar, dá uma apertadinha de leve e vem puxando ele para baixo, ó. Você está direcionando o fio. E esse fio, quando secar, vai ficar exatamente como você está vendo aqui nessa decoração. Se ele não ficou do tamanho que você quer, você pode fazer de novo. Quantas vezes você achar que precisa, até chegar do tamanho que você deseja. Com o glacê no ponto certo, a gente faz qualquer decoração. Se eu quero tirar, eu vou beliscar ele aqui e vou tentar puxar. Pronto, ficou grande demais. Beleza? Eu vou usar esse bico aqui, que é o serrilhado, fita serrilhado. Ele é reto de um lado e do outro lado ele tem uma serrinha. Eu vou usar esse bico para fazer um acabamento aqui. Para isso é muito legal, quando a gente vai usar a mesma cor, como eu vou fazer nessa casinha, a gente ter esse suporte, que a gente pode trocar o bico de confeitar, colocar outro bico, fixar e continuar trabalhando. Eu não preciso fazer outro saco de confeitar. Eu vou testar na parte de trás e ver como é que fica. Apesar de que eu não tenho tanto glacê assim, mas eu vou testar atrás e vou ver.
Eu sei que fica com cara de coisa confeitada, mas eu queria um acabamento, achei que estava faltando. Pessoal, essas decorações aqui eu fiz com o próprio glacê em cima do papel manteiga. Se você tem curiosidade de saber como fazer e quer fazer igual, olha o vídeo até o final, que depois de todo o vídeo a gente sempre tem a dica extra. E na dica extra eu ensino como fazer isso daqui. Eu vou pegar essas decorações que eu preparei, portanto, elas são bem sensíveis, elas são de açúcar, e eu vou colar pela nossa casinha. Ai, cada vez fica mais legal, né? E assim a gente estrutura e decora uma casinha de biscoito decorada com glacê de açúcar. Essa foi a ideia do vídeo de hoje, é ensinar vocês a fazer essa estruturação, mesmo a gente não fazendo a massa e o glacê nesse vídeo, porque ele está no vídeo da semana passada de biscoitos gingerbreads decorados. Você viu o quanto detalhe e dica eu tenho para dar, para ensinar todos os detalhes para você, porque eu quero que você acerte. Uma coisa é a gente só olhar vídeo porque a gente gosta de ver. Beleza, eu também gosto de ver. Gente, o meu negócio é ver decorar cookie. Eu fico assim até dormir no celular à noite, adoro. Mas isso não é o vídeo que ensina a fazer, né? O vídeo que ensina todos os detalhes para você de verdade conseguir fazer em casa. E é isso que a gente tenta fazer aqui nesse canal. O nosso canal é um canal de técnicas de confeitaria. A gente ensina todos os detalhes de como preparar doces e coisas gostosas, sobremesas da área da confeitaria. E quando não tem técnica apenas, tem detalhes, eu também ensino todos os detalhes, processos e dicas para que você chegue no resultado final. Essa é a nossa linda casinha. Eu espero que ela esteja horrorosa o suficiente para vocês. Para mim ela está. Eu amo essa época, amo essas cores, acho muito legal, muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, escrevam aqui no canal que a gente está a postos para responder vocês e tirar todas as dúvidas. Até mais. Para você curioso que fica com a gente até o final e quer pegar outras dicas, outras coisas que eu posso falar para ajudar você a ter ideias ou a fazer as coisas que eu estou ensinando aqui, a primeira dica extra deste vídeo hoje teremos duas, mas a primeira é sobre o nivelamento. Eu acho que a maior parte das pessoas tem dificuldade com o rolo. Essa coisa do controle da pressão do rolo é difícil e tem que ter prática. Se você está fazendo assim de vez em quando, se você se é cozinheiro de final de semana, se é um curioso, né, um admirador da gastronomia, você não vai ter tanta prática. Então, provavelmente. E tem gente que tem prática e tem dificuldade mesmo, porque não faz parte do perfil dela. Enfim, se você não tem um rolo como aquele que eu tenho, que tem um nivelador de andares no rolo, você pode usar esses niveladores aqui, ó. São palitos de plástico. Este, gente, eu comprei como um nivelador. Mas olha, você pode pegar um pedacinho de madeira. Se você tem uma ripinha de madeira de meio centímetro, pega 2 pedaços, porque você não vai encostar isso na massa. Então você vai pôr o seu plástico, vai pôr isso daqui do lado, não tá encostando na sua massa, percebe? Ele só tem que estar... não coube. Meu rolo é muito pequeno. Então você vai pôr ele mais para dentro. Ele tem que estar dentro da altura do rolo. E aí você vai passar o rolo na massa para abrir a sua massa. E ele nunca vai passar dessa altura. E se fosse madeira, a mesma coisa. Se você tiver um rolo maior, ótimo. Tudo que encostar na madeirinha, que é esta aqui, porque aqui está entre plástico, você concorda? Nossa massa está aqui dentro. Nada vai encostar. Agora, se essas laterais de alguma forma encostarem na massa, você tira aquele pedacinho que encostou e joga fora. E o ideal é que você tenha ela de plástico, que você possa higienizar. E se você não tiver recurso mesmo, usa madeira e você pode também passar um filme plástico ou um papel alumínio nessa madeira. Por que essa preocupação? Gente, para esse pedaço de ripa que você pegou numa loja de madeira ou numa loja de material de construção, não contaminar a sua massa. É por isso a minha preocupação, tá? É encostar essa ripa que eu tô dando para vocês um truque, uma forma de você fazer acontecer a sua casinha sem maiores problemas, sem recursos também. Então só tem que tomar cuidado para não contaminar a sua massa mesmo e não encostar. Mas você pode fazer o nivelamento, portanto, com 2 estruturas que fiquem dentro do tamanho do seu rolo e dessa forma ele não vai afundar e sempre vai ter o espaço necessário aqui para sua massa. Ok? E aí você pode fazer isso da altura que você quiser. E você pode ter niveladores da altura que você quiser. A dica extra desse vídeo é só para comprovar para vocês que é possível fazer decorações sem a base do biscoito.
A gente tem os biscoitinhos. Eu poderia ter guardado biscoitinhos do vídeo da semana passada para decorar a nossa casinha. Ótimo, pode ser sim. Mas a gente tem uma casinha pequena e às vezes o biscoito que você tem é muito grande. Você quer fazer elementos menores ou elementos mais leves. Então, a gente pode fazer assim, ó, gente. Pastilhinhas, né? São como pastilhas em cima do papel manteiga. Esses aqui foram feitos no dia anterior, eles foram feitos ontem, eles já secaram. E eles são usados para diversas coisas. Eu vou pegar aqui para vocês o material que eu faço para o Natal. Isso aqui, pessoal, é a sobra da guirlanda de Natal. A sobra, por 2 motivos. Um motivo é financeiro, o outro é estético. Qual é o motivo estético? Pensa que isso aqui fosse a minha casinha de Natal e a porta da minha casinha de Natal é mais ou menos do tamanho dessa. Eu preciso de uma guirlanda que seja proporcional à minha porta. Então olha o tamanho que ela tem que ser. Aí eu colo ela aqui e ó, que fofa. Ela fica bem proporcional ao tamanho da porta. Eu não acho isso desse tamanho no mercado para comprar. Eu acho um pacotinho que vem, acho que 5 guirlandinhas e tá tipo R$10. E aí elas são um pouquinho maiores, tipo o dobro dessa. Mas esse pouquinho eu não tenho nenhuma desse tamanho. Mas assim, seria essa proporção, ó. É muito maior, fica desproporcional na nossa casinha. E eu acho até que é desse para maior, a guirlanda que tem. Ela é de açúcar. Ela fica na seção de confeitos de açúcar quando a gente vai nessas lojas de confeitaria. Tem abelhinha, florzinha, já viu isso de pôr em docinho? É caríssimo, gente. Gente, olha quantas eu tenho aqui. Você não tá vendo, mas tem umas 150 aqui. Se eu pagar R$10 para cada 5, R$300. Pois é. E aí eu te conto que com R$5 em glacê ou menos, você fez 150 ou 200. Então, assim, vale muito a pena, além do que você pode fazer da proporção que você quer. Isso aqui foi feito em cima de um papel manteiga, nesse dia. Eu peguei a minha assadeirona lá da loja, aquelas que vocês já viram nos vídeos, pus uma folha de papel manteiga e sentei. E comecei a fazer. 1, 2, 3, conversando, olhando vídeo, escutando música e fazendo. Pode ser em cima desta folha do Açalite, que eu já indiquei para vocês, que é muito boa também, que ela não gruda nada. Eu usei essa mesma técnica, que você poderia ter feito florzinhas e outras coisas, para fazer alguns elementos para nossa casinha. E olha que fofo que eles ficaram. Então a gente tem que tomar alguns cuidados nesse processo. O primeiro cuidado é não fazer nada muito fino. Coisas finas quebram. Aqui já quebrou a patinha da nossa aranha. E aí não tem jeito, gente. Quebra mesmo. Isso aqui foi feito com glacê real que eu fiz. Quando a gente faz com glacê real pronto, industrializado, ele é mais resistente. Essas pastilhas de açúcar ficam mais rígidas. Eu gosto muito do glacê real da Mix. Ele é muito bom, eu sugiro que vocês comprem ele. O Dark Color também é excelente, são os 2 melhores pra gente trabalhar, tá bom? Tendo dito isso, o outro cuidado é no preparo. Por que o cabinho da minha abóbora tá grosso desse jeito? Por que as grades da minha tentativa de fazer um portão tão grossas? Para que ele não quebre na hora de retirar. Aqui eu tentei ontem retirar ele não estava seco por dentro, ele estava seco em cima e não por dentro. Então ele não saiu, ó, aí ele tá todo quebrado. Esse aqui eu fiz mais grosso e mais juntinho do gato. Vamos ver se dá para tirar? Vem por trás, ó, empurra devagar. Esse já saiu, ó, que fofo. E aí a gente pode anexar esses elementos em qualquer lugar da nossa casinha. Esse tipo de desenho, como essa lápide aqui, ó, ele é ótimo, porque daqui ele não quebra, ele não tem partes finas. Então, é um trabalho muito legal, fácil de fazer, e é simplesmente você pegar o próprio glacê que você estava usando e fazer o que você quer fazer, o tamanho que você deseja. Pensa que você pode imprimir desenhos e colocar uma folha desenhada aqui embaixo, ó. Papel manteiga você pode cobrir o desenho. Você consegue copiar facilmente com ele a mão livre, né? O desenho embaixo, e você vai jogando o seu glacê em cima, o desenho que você quiser. É muito legal, gente, é muito legal mesmo. E é isso, faça grossinho, siga essa dica que você vai ter sucesso. A última dica, para você que ficou aqui comigo querendo aprender esse trabalho, é não fazer o glacê muito fluido. Por exemplo, eu tenho um branco aqui que eu acabei de ver quando eu estava fazendo o telhado da casinha, que ele está muito fluido. Então eu vou fazer o fantasma com ele, ó. Ele vai ficar muito líquido. Ele se espalha demais, ele não faz ponta nunca, ó, porque ele é muito líquido, tudo arredonda. E ele não dá um trabalho estável. Ele vai ficar mole. Quanto mais assim, sabe o ponto fluido que eu ensinei no vídeo da semana passada?
pense que você quer fazer um fluido firme, não um fluido muito fluido. Então a gente tem fluido líquido, fluido médio, fluido forte. Como eu comentei no vídeo da semana passada, para o que eu uso mais artesanal, os 3 pontos que eu tinha ensinado bastam. Mas às vezes tem trabalhos específicos que a gente precisa dele no ponto exato. Então pense que você tem que fazer um fluido, como eu ensinei, mais firminho. Quando ele está começando a querer fluir, esse é o ponto ideal para fazer esse tipo de trabalho. Ele fica mais resistente. Bom, essa é a dica, são todas as dicas que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que vocês curtam fazer, façam várias pastilhinhas e que vocês tenham reparado que dá para fazer muita coisa legal com esse trabalho glacê. E inclusive economizar com isso, como eu comentei, que eu faço nas minhas guirlandas. É isso. Bom trabalho para vocês.